Fala galera, Lucas aqui trazendo para vocês mais um vídeo na TradeMaker. Hoje veremos como ter inteligência emocional no trade e quais são os principais erros que a falta dela irá te causar. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e também coloca aí nos comentários qual é o erro que você já cometeu. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí para vocês. Lá nós postamos conteúdos diários pertinentes ao mercado financeiro que eu sei que vocês vão gostar. Então, sem mais delongas, inteligência emocional. Como fazer? Bora pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a importância da inteligência emocional no trade. O que acontece se você não tem o controle de suas emoções? Quando você está vendo os candles para cima e para baixo, quando você está vendo você ganhar dinheiro ou até mesmo perdendo dinheiro. Tem muita gente que fala que isso não funciona, mas é por esse motivo que 95% das pessoas falham no mercado financeiro. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre gerenciamento de risco e por que as pessoas falham ao gerenciar o seu próprio risco. Um desses motivos é a falta de inteligência emocional que acarreta a falha por si só no próprio gerenciamento. No vídeo de hoje nós vamos falar quais são os principais erros que acontecem relacionados ao trade que você comete todos os dias e é por isso que você não está tendo sucesso. Vale ressaltar que hoje nós vamos falar de inteligência emocional dentro do mercado financeiro com ênfase no trade. Eu não vou falar no âmbito de relacionamento, profissional, qualquer outro tipo de trabalho que você tenha. Vamos falar dos principais erros e como evitá-los. Hoje mesmo eu tive uma notícia desagradável. Eu tenho um amigo meu que está fazendo um teste para fazer as operações em um fundo grande, uma mesa proprietária grande, e eu estava muito feliz que ele tinha feito já a sua meta e por falta de inteligência emocional, e a gente vai ver os erros que ele cometeu, uma coisa muito fresca, uma coisa que aconteceu ontem e hoje. Então eu trago aqui para vocês, hoje mesmo, dia 16, trago para vocês uma experiência pessoal mesmo, não vou citar nomes, é óbvio, mas uma experiência pessoal que aconteceu com ele e provavelmente pode acontecer com você, pode vir a acontecer com você, já aconteceu comigo e vamos falar sobre este caso. Em poucas palavras, ele está fazendo um teste para operar uma mesa proprietária. Não vou entrar em detalhes disso, como funciona, eu vou fazer um próximo vídeo falando um pouquinho sobre essa possibilidade. E ele está numa situação muito difícil, né? Tanto financeiramente como emocionalmente. Aqui vai a primeira dica do vídeo. Não opere no mercado financeiro se você tiver algum problema pessoal muito grande, tá? Algum estresse muito grande, algum trauma muito grande que você vivenciou naquele dia, naquela semana, enfim. Você sabe se você está bem ou não. Para que você tenha inteligência emocional dentro do trade, você precisa ter foco, disciplina e tranquilidade, calma. Então você precisa estar num ambiente de preferência sem barulho, precisa estar concentrado, focado, disciplinado para que você tenha um bom trade e consequentemente bons resultados. Se você naquele dia teve algum problema muito grande, bateram no seu carro ou alguma ansiedade muito grande de algo que está acontecendo, ocorrendo, é preferível você não operar. Veja bem, eu não estou falando do estresse do dia a dia, tá? Todos nós temos a nossa ansiedade, todos nós temos os nossos problemas, o estresse do dia a dia. Então, você pode ter um problema no trabalho, um problema com seus filhos, um problema com a sua esposa. Cara, isso faz parte do dia a dia. Você também não pode, por qualquer estressezinho, não operar, tá? Eu estou falando de problemas grandes que podem ofuscar o seu foco, ofuscar aquilo que você está vendo, a sua leitura de mercado, e podem acarretar perdas. Então, se você está nesse dia, essa é a dica 1. Cara, vai dormir, esquece, assiste um filme, come uma pipoca e volta no outro dia. Voltando a falar desse meu amigo, ele está passando por um momento difícil e resolveu estudar o mercado financeiro. Ele vendia seguros de várias empresas e se cansou de ter que vender, de ter que ficar falando com gente todo dia,
de receber 150 nãos para conseguir um sim, e ele decidiu viver do mercado financeiro, decidiu ter uma renda. Ele estudou 6 meses intensamente, eu tenho acompanhado realmente a evolução dele, foi uma evolução muito bonita, uma evolução inspiradora, por assim dizer, e ele começou a ter resultados positivos, e aí sim ele resolveu fazer o teste dessa empresa, dessa mesa proprietária. Eu estou contando tudo isso para vocês entenderem o motivo do nosso vídeo de hoje e o que ele fez que ele poderia ter evitado e que você pode evitar caso você esteja vendo esse vídeo. Ontem ele finalmente bateu a meta dele e ele teria que apenas esperar alguns dias para que ele pudesse ter um mínimo de tempo que está escrito lá no contrato e assim entrar no projeto, na mesa, e a partir disso ganhar dinheiro no mercado financeiro com capital de terceiros. Eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho como você também pode fazer isso. Caso você não tenha capital, mas você queira aprender o mercado financeiro, você pode fazer parte do nosso grupo VIP, aprender a mexer no mercado financeiro, ter resultados e aí sim poder fazer um teste para uma mesa proprietária e operar um capital que não é seu e ganhar todos os dias em cima daquele capital. Então ele já tinha feito a meta, ficou muito feliz, eu o parabenizei, fiquei bastante feliz também. Ele resolveu fazer mais um trade. E aí que mora o perigo, pessoal. Sabe aquele trade, aquela operação, aquela última operação, quando você já bateu a meta, mas você tá se achando invencível, que você achou a fórmula mágica, e aí você vai fazer mais um pouquinho? Pois é. Ele foi fazer esse último trade, perdeu dinheiro, se desesperou, tentou recuperar esse dinheiro que havia perdido, perdeu mais dinheiro, se desesperou mais ainda, tentou recuperar mais ainda do que tinha perdido, entrou com uma mão maior, entrou mais pesado no trade. E o que aconteceu? Ele entregou todo o resultado que havia feito, ou seja, ele já tinha passado no teste, ele entregou tudo o que tinha feito no teste e ainda comeu boa parte do limite que ele tinha de perda. Isso foi ontem. Conversei com ele, dei algumas dicas, ele ficou muito chateado, muito abalado. Eu disse para ele espairecer, para ele descansar, dormir, deixar para a semana que vem, seguir um gerenciamento muito bem estipulado. E hoje ele, com todo esse trauma ainda na pele, foi tentar operar novamente, e aí vocês imaginam o que aconteceu. Então, resumo da obra: ele perdeu mais R$500 hoje, ele tem apenas R$270 que ele pode perder, senão ele vai ser desclassificado desse teste, e aí ele vai ter que pagar novamente uma nova prova. E por que eu trouxe para vocês esse acontecimento que ocorreu hoje, né? Ontem e hoje? Eu trouxe para vocês porque o nosso vídeo já seria sobre inteligência emocional e eu daria esse tipo de exemplo para todos vocês. E como eu tive esse exemplo muito próximo a mim, que é um cara que eu tenho um apreço muito grande, que eu admiro bastante a motivação dele, a inspiração dele de querer realmente aprender. Ele aprendeu muito mais rápido do que eu, por exemplo. Mas eu queria deixar para vocês aqui o seguinte: a importância da inteligência emocional no trade. Aonde foram os erros que ele cometeu e aonde ele poderia ter evitado utilizando a inteligência emocional, o controle das emoções a favor e não a desfavor, e aí acarretando essa perda lamentável. Bom, a primeira coisa que temos que analisar é o seguinte: na aula passada eu falei sobre gerenciamento de risco. Se você não viu essa aula, o link está aqui na descrição. É importante que você assista, caso contrário você vai ficar um pouco perdido aqui. No gerenciamento de risco também entra bastante de inteligência emocional. O primeiro erro que ele cometeu foi não estabelecer um stop máximo. E quando eu digo não estabelecer um stop máximo, ele não fez o famoso drawdown. O que é o drawdown? O drawdown nada mais é do que o quanto você pode perder depois que você já ganhou. Ou seja, vamos supor que a sua meta seja R$100, tá? E você bateu essa meta. E você, por algum motivo, ainda quer continuar operando porque você está vendo que existem
boas possibilidades no mercado. O certo era você simplesmente sair e não operar mais se essa for a sua meta. Mas se por algum motivo você resolver continuar operando, o drawdown nada mais é do que o quanto eu posso perder do que eu já ganhei. Exemplificando, se você fez R$100, você estabelece que você pode perder apenas 50% do que você já ganhou. Então você pode perder apenas R$50 dos R$100 que já entraram na sua conta, que já ganhou. Fazendo isso, você estabelece duas coisas. Primeiro, você fica muito mais calmo e muito mais tranquilo dentro do seu gerenciamento e da própria operação, porque você sabe que se der ruim, você vai sair com pelo menos 50% do resultado que você já conquistou. Segundo, você exerce uma coisa muito importante, que é a disciplina operacional, que nada mais é do que uma rotina que você vai estabelecer para que você consiga todos os dias reproduzir essa mesma rotina e aí sim continuar tendo resultados consistentes. Mercado financeiro é rotina, nada mais é do que rotina. Você vai fazer basicamente todos os dias a mesma coisa. É óbvio que o mercado muda, tem dia que você vai fazer diversos tipos de operação, mas o seu gerenciamento de risco, a sua meta pode mudar os números, mas nunca vai mudar a técnica. O segundo erro que ele cometeu foi sair do gerenciamento de risco. Ele saiu do gerenciamento de risco dele ao querer recuperar o que havia perdido de forma mais rápida. Então ele estava lá com a meta dele batida, de R$1.000, já estava batido, já estava dentro do projeto, ele simplesmente precisava esperar um pouquinho, alguns dias, para que desse o mínimo do contrato, mas ele resolveu, por algum motivo, entrar novamente na operação. Perdeu R$200. O que ele pensa nesse momento? Cara, eu preciso recuperar esses R$200 que eu perdi, eu preciso recuperar isso rápido. Esse é o segundo erro que ele cometeu. Para recuperar esses R$200, ele aumenta a mão, aumenta o número de contratos que ele vai operar e, consequentemente, ele pode ganhar muito mais, como também pode perder muito mais. E por que isso é um grande erro? Porque naquele momento você está totalmente no emocional, você está totalmente desesperado. Imagina só, tá passando pela cabeça dele o seguinte: cara, por que eu fui entrar nesse trade? Eu já tinha feito a minha meta, eu consegui bater minha meta, já estava dentro do projeto, preciso muito dessa oportunidade, preciso ganhar dinheiro, tô desempregado. Por que eu fui fazer isso? Então todas essas dúvidas, todos esses questionamentos para si mesmo geram frustrações, ansiedade, desespero, e aí é nessa hora que o cara devolve tudo que fez no mercado financeiro, tudo que conquistou, e se não ficar esperto, quebra a banca. Porque aí existe um grande perigo. Você pode se frustrar a tal ponto de chutar realmente o balde, de jogar tudo aquilo que você tem em jogo, porque o seu próprio inconsciente não aguenta mais aquela pressão. E de alguma forma você precisa fugir daquilo, você precisa fugir do que está acontecendo. Por quê? Porque você não tem controle sobre aquilo. Porque te falta controle emocional de entender o seguinte: bom, perdi R$200. O que eu fiz errado? Não deveria ter operado, já tinha batido a minha meta. Perdi os R$200. O que eu vou fazer? Se eu decidir recuperar esse valor hoje, ou seja, se estiver no horário de recuperar, se eu estiver bem mentalmente, se tudo estiver a meu favor e eu quiser recuperar aquele valor, eu vou dentro do meu gerenciamento de risco. Afinal, já tenho R$800 da minha meta e faltam apenas R$200. Então eu posso recuperar hoje R$100 e amanhã mais R$100. É isso que ele deveria ter feito. Mas a falta de controle emocional que gera todo esse desespero e o cara começa a entregar tudo aquilo. Veja bem, todos os traders de sucesso já fizeram isso várias vezes. Eu já fiz isso muitas vezes. A realidade é que você sempre vai fazer isso, mas o que muda de um trader amador para um trader profissional é a quantidade de vezes que você vai fazer isso e o valor do capital que você vai perder. Então, dando um exemplo, um trader amador vai quebrar a banca, enquanto um trader profissional vai perder esses R$200 e vai fazer exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Vai recuperar num outro dia, tranquilo.
Qual é o terceiro erro que ele cometeu? O terceiro erro que ele cometeu foi operar imediatamente após essa perda, após esse trauma e principalmente continuar na operação. Gente, vocês já ouviram falar que para se conquistar algo é muito difícil, mas para você perder algo é de uma hora para outra. Quando você está no mercado financeiro, não é diferente. Quando você começa a perder, a própria energia que você está ali naquele momento te leva a ter perdas e perdas e perdas cada vez mais severas. E esse foi o terceiro erro desse meu amigo. Infelizmente, ele continuou operando, continuou desrespeitando o gerenciamento de risco, ignorou completamente qual é o stop máximo que ele poderia ter naquele dia, e aí uma série de ações erradas começam a virar uma avalanche e aí terminam em quebra de banca, frustração, tristeza, desespero, ansiedade, abandono, enfim, tudo aquilo que vocês já devem imaginar que não faz bem pra gente. E é por isso que a grande maioria das pessoas desistem no mercado financeiro. Beleza, eu te falei um pouquinho sobre os erros que ele cometeu e os erros que nós vamos abordar nesse vídeo, mas o que eu posso fazer para mudar isso imediatamente? Então vamos falar o que o meu amigo poderia ter feito diferente do que ele fez. Primeira questão, estabeleça um stop máximo diário. Esse stop é óbvio que vai ser baseado na sua banca. Eu normalmente não indico que você coloque em risco mais de 10% da sua banca todos os dias, tá? Eu sei que muita gente começa com bancas pequenas, o ideal seria um stop de 5% no máximo diariamente, mas muita gente começa com 200, 500, R$1.000 e aí fica muito difícil, um stop muito curto, impossibilitando a operação em si. Então, não coloque mais do que 10, 15% de stop nas suas operações. Isso pode invalidar completamente o seu gerenciamento de risco e aí você vai perder dinheiro. Então, a primeira solução é estabelecer esse stop e segui-lo. O que significa isso? Significa o seguinte, se você tem R$500 e o seu stop é 10% da sua banca, ou seja, R$50, se você bater esses R$50, você sai do mercado financeiro. Você não opera mais aquele dia e no outro dia você busca uma recuperação. Aí vai ter o pessoal do mimimi, Lucas, mas se você operar com um contrato, você bate esse stop rapidinho. Gente, o ideal é que você tenha pelo menos R$1.000 para você começar no mercado financeiro. Só que eu tenho alunos no meu grupo VIP que tem R$200 de banca e nas últimas 2 semanas já fizeram mais de R$400. Eu tenho alunos que com R$500 de banca que fizeram os mesmos 400 e eu tenho alunos com R$1.000 de banca que fizeram os mesmos 400. Então assim, é proporcional. O mínimo que você pode operar é com um contrato no minha índice e de acordo com a minha estratégia, o ideal é que você tenha R$1.000, mas isso não significa que se você tiver R$200 para você começar, você não possa começar. Evidentemente, seu risco aumenta proporcionalmente. Segunda solução que o meu amigo poderia ter aplicado: gerenciamento de risco. Vídeo anterior falei bastante sobre isso, não vou me aprofundar. Cara, faz um gerenciamento de risco e siga esse gerenciamento de risco. O que é o gerenciamento de risco? É você definir o teu stop diário, que eu acabei de falar, só que também você definir a sua meta. Então, se você atingir o stop, você para. Se você bater a sua meta, você também para. É simples assim. Então, o gerenciamento de risco na prática. Tenho R$1.000. O meu stop é R$50 e a minha meta é R$100. Bati R$50? Não opero mais. Bati R$100? Não opero mais. E aí, no outro dia, você tem os seus R$1.000 de banca e você tem os seus R$100 que você já ganhou. Você pode aplicar o drawdown nesses R$100, que é o que eu falei durante o vídeo. Entende? Isso é fazer o seu gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, ele não se faz diariamente apenas. Se faz semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente e anualmente. Então você precisa ter esse caminho a seguir para que você consiga fazer um bom gerenciamento de risco. Terceira solução que meu amigo poderia ter aplicado:
Essa solução, pessoal, ela é muito simples, mas muito difícil de ser colocada em prática. É muito fácil a gente olhar para o próximo, olhar para... vocês estão assistindo o vídeo, vocês podem até estar dando risada desse meu amigo, ou sentindo pena dele, ou sentindo dó, ou falando bem feito. Enfim, é muito fácil você julgar o que a pessoa fez, sabendo que você também vai passar por isso se você não passou, ou se você já passou por isso e ainda continua tendo esse tipo de pensamento, cara, você vai passar de novo, tá? Por quê? Porque ninguém sabe como que a pessoa tá naquele momento. E a terceira solução é muito simples. Se você não estiver bem, não opere. É difícil, por quê? Porque muitas vezes nós dependemos do dinheiro do mercado financeiro, nós gostamos daquilo que nós fazemos, então é algo que nos dá prazer. É lógico que às vezes a gente fica, mas é algo que nós gostamos, dependemos, queremos, precisamos. Então muitas vezes é muito difícil nós fazermos uma autoavaliação e saber, cara, eu tô bem para operar hoje? Não tô bem para operar hoje? Eu digo isso porque na minha experiência própria, os dias que eu levantava e eu sentia que eu não estava bem para operar e eu operei, eu perdi dinheiro. E até hoje é bem difícil para mim identificar esse dia. Hoje se eu perco muito menos por conta dessa autoanálise, dessa autocrítica. Isso é uma coisa que você vai ganhar com o tempo, é uma coisa que realmente nenhuma escola vai te ensinar a ter, nenhuma escola vai pegar na sua mão e vai falar hoje você faz, hoje não, hoje você tá bem, hoje você não tá bem. Infelizmente, ou felizmente, é uma escola diária que nós temos todos os dias e que nós devemos levar em consideração muito. Se você não tá bem, não opera. Trabalhe isso em você para que você consiga realmente fazer cada dia melhor no mercado financeiro. Bom, pessoal, falei um pouquinho sobre esses 3 erros e algumas soluções rápidas para que vocês possam aplicar. Achei interessante citar a situação desse meu amigo, obviamente sem expor ninguém. Eu acho que é uma situação muito comum entre os traders, uma situação muito comum entre as pessoas que estão começando agora e o motivo da grande desistência delas. Eu vou falar mais sobre inteligência emocional em outros vídeos, com ênfases diferentes, o porquê as pessoas desistem, porquê nós somos ansiosos, porquê temos um imediatismo dentro de nós e como podemos fazer para que isso mude, para que a gente vire a chave e comece a ganhar dinheiro. Lembrando, pessoal, que hoje eu já falei com ele e lembrei ele de que todas essas perdas são aprendizados importantes na nossa escada para o sucesso. Então, se você está cometendo todos esses erros, se você se identificou com esse vídeo, eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e principalmente, calma, esses erros todos nós cometemos, uma hora você vai virar a chavinha e vai parar de fazer. Então não desiste, cara, não desiste do mercado. 95% das pessoas desistem, não é só por causa desses erros especificamente, mas eles são bem corriqueiros no dia a dia. Por favor, comenta aí que tipo de erro que você faz no mercado financeiro que você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo. Gostaria muito de responder vocês e ajudá-los cada vez mais. Esse é o propósito do Trademaker. Compartilhe esse vídeo se faz sentido para você ou se tem algum amigo que realmente precisa ouvir minhas palavras, e faça parte do nosso grupo de WhatsApp Free. Ele é gratuito, lá eu posto todos os resultados que nós temos diariamente. Quando sair e-book, você vai ser o primeiro a fazer o download, e também, principalmente quando sair vídeo aqui no YouTube, você também vai ser notificado. Para ajudar o projeto, faça parte do grupo VIP e receba diretamente os meus sinais, sem contar todas as horas e horas e horas que nós conversamos lá no grupo, onde vocês vão aprender realmente muita coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e até a próxima.